Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Hebreus, capítulo 7. No versículo 6, nós somos estimulados a imitar a fé e a paciência daqueles que foram fiéis a Deus até o fim e receberam a herança prometida por Deus. Estão na glória, nos esperando. E o escritor de Hebreus cita Abraão. Abraão é o exemplo máximo de fé e de paciência, de confiança absoluta e total em Deus. Ele creu na promessa que Deus lhe deu. E ele cria tanto, confiava tanto na palavra de Deus em sua promessa, que ele se fortalecia, dando glória a Deus, dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após década. Ele esperou o cumprimento da promessa, do filho da promessa do nascimento de Isaque, durante 25 anos. No entanto, não enfraqueceu na sua fé, porque ele conhecia o Deus que lhe prometeu. Ele confiava de forma absoluta em Deus. Abraão, esperando contra a esperança. Esposa não podia ter filhos. E eles já eram velhos e Isaque não tinha nascido ainda. Mas dia após dia, esperando contra a esperança, ele se fortalecia na sua fé, na sua confiança em Deus, dando glória a Deus. Nós te glorificamos, Pai amado, Pai bendito, porque nós temos a promessa da vida eterna em Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo em nós. E tu nos conduzirás, como conduziste Abraão, até o fim, firmes, inabaláveis contigo, perseverantes contigo. Fortalece nossa fé, produz uma grande paciência em nós. Queremos ser como Abraão, o nosso pai da fé e da paciência, sempre esperando em ti. Se tu, minha alma, a Deus suplicas, se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males sara e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo pela tua vitória total e pela minha vitória total. Ele vai nos conduzir inabaláveis, cheios de fé e paciência, até o momento final da nossa vida aqui, seja através da morte deste corpo ou através do arrebatamento. Perseveremos com a fé e a paciência que Deus deu a Abraão e dá a você e a mim. Obrigado, Pai amado. Hebreus, capítulo 7.
o sacerdote Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abrão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, quer dizer Rei de Paz. Esse é o significado do nome de Melquisedeque. Rei de Justiça, Rei de Paz. Ele não tinha pai, não tinha mãe, se apresenta sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Louvado seja Deus, o sacerdote de Jesus, o sacerdócio de Jesus que intercede por nós continuamente perante Deus, nosso Pai, é da ordem de Melquisedeque, eterno. Louvado seja Deus. Jesus é semelhante a Melquisedeque. Quando a mudança de sacerdócio, o sacerdócio levítico do Velho Testamento dos judeus, e a nova aliança com o novo sacerdócio, sacerdócio de Jesus Cristo, quando há mudança de sacerdócio, do sacerdócio da lei para o sacerdócio da graça, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, da tribo da qual Moisés nada fala com relação ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele, sobre Jesus, é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aleluia! É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu naquela cruz. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho de Deus, perfeito para sempre. Temos um sumo sacerdote que intercede por nós continuamente a Deus, o nosso Salvador. Ele é capaz de salvar definitivamente
todo aquele que por meio dele se aproxima de Deus, pois vive para interceder por você e por mim e por todo aquele que se aproxima de Deus através do seu sangue. Jesus é o nosso sacerdote, Ele vai nos introduzir no céu, porque vive constantemente a interceder por nós. Fiquemos firmes nessa esperança. Permaneçamos crendo firmemente no autor e consumador da nossa fé. Ele nos vai levar até o final. Perseveremos com ele até o gozo eterno nos céus. Maranata, vem, Senhor Jesus.